Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula aí de civil para a segunda fase. Vamos dar uma olhadinha aí hoje nesse tema dentro do universo civilista sobre os negócios jurídicos. Então, para a gente conseguir estruturar, montar aí uma base para sua prova, seja lá em questões dissertativas, seja como tema exigido na sua peça profissional, como que a gente pode identificar aí as principais questões, os fundamentos legais, os fundamentos jurídicos, para que a gente possa aí responder, claro, sempre da melhor maneira na sua prova. Então, a gente vai começar a estudar, analisar aí dentro de negócios jurídicos. Se você já quiser abrir o seu VAD a partir do artigo aí 104 do Código Civil, 104, tá? Aí a gente começa a estruturar os negócios jurídicos e eu vou mostrar para vocês, além do material, além das principais questões, os artigos que são importantes aí para que a gente possa anotar, visualizar e ter em mente aí na hora da prova. E se você pesquisar aí no seu código, como você pode da melhor maneira achá-los, tá bom? Então, para a gente começar, dentro desse universo aí que nós temos dos chamados fatos jurídicos, tá? A gente tem aí vamos dividir fato, que são aqueles fatos, todos aqueles acontecimentos aí da natureza, que podem ou não gerar efeitos jurídicos, tá? Então, se a gente pegar esse universo aí de fatos, fatos que não produzem efeitos jurídicos, são fatos naturais que não interessam para o nosso estudo do direito. Como um galho que cai de uma árvore, um passarinho que bate asas e sai voando. Isso para a gente não interessa, porque são todos fatos naturais, mas que não produzem efeitos jurídicos. Dentro dos fatos chamados jurídicos, que são todos aqueles acontecimentos aí, mas que produzem efeitos jurídicos, tá? Em sentido amplo, nós temos aqueles praticados pelo homem, que são chamados atos jurídicos. Então nós temos os fatos jurídicos lato sensu, que são os acontecimentos da natureza, mas que produzem efeitos jurídicos. Como uma árvore que cai em cima de um carro. É um fato, mas que produz efeito jurídico. Mas quando nós colocamos a ação humana, nós trabalhamos os chamados atos jurídicos. Atos são os acontecimentos aí que ocorrem pela ação humana que produzem efeitos jurídicos. Então jogar uma pedra num carro é um atropelamento, ainda que seja aí por negligência, imprudência, imperícia, que tenha culpa ou que não tenha culpa, mas que acarrete alguma consequência jurídica, nós temos atos jurídicos. Tá? Então, tem ou não aí uma manifestação da vontade direcionada para aquele acontecimento, jogar uma pedra, atropelar uma pessoa, se não tiver culpa, se tiver culpa, se não tem dolo, se tem dolo, tudo isso a gente analisa lá nos atos jurídicos. Tá? Só que dentro dessas ações humanas, nós temos aquelas que derivam da manifestação da vontade, então partes ali envolvidas numa negociação, manifestando sua vontade visando a produção de um efeito pré-determinado. Tá? A isso é chamado negócio jurídico. Então, dentro de todo esse universo de fatos e atos jurídicos, nós temos os negócios jurídicos, que são as manifestações da vontade, direcionada para um resultado realizado entre duas ou mais pessoas. Tá? Então, como é que a gente poderia conceituar um negócio jurídico? Seria aí a manifestação bilateral ou plurilateral da vontade, visando extinguir, criar ou modificar direitos e obrigações entre as partes. Tá? Isso é um negócio jurídico. Depende de manifestação da vontade, ela é direcionada a um resultado, tá? E esse resultado é pré-determinado pelas partes. Então eu preciso ter todos esses elementos para criar, modificar, extinguir direitos e obrigações entre as partes envolvidas no negócio. Então veja, aqui eu tenho a manifestação da vontade, eu tenho o direcionamento do resultado para aquilo que eu quero. E sempre feito entre duas ou mais pessoas. Negócio jurídico é uma relação aí contratual. Então, duas pessoas envolvidas lá numa compra e venda de um veículo.
Uma parte manifesta sua vontade no sentido de vender o carro, a outra parte manifesta sua vontade no sentido de comprar o carro. Eu peço 50 mil, o cara me paga 50 mil, manifestação recíproca da vontade, as duas partes negociando, visando a produção de resultados aqui, de consequências pré-determinadas, criando, modificando ou extinguindo direitos e obrigações entre elas. Então, se eu estou vendendo o carro, eu manifesto minha vontade nesse sentido, eu tenho que transferir o meu veículo para outra parte. Eu perco, por exemplo, o direito de propriedade sobre aquele veículo. Transfiro para o comprador, que cria para ele, portanto, um novo direito. Qual? Sobre o veículo. E vice-versa. A pessoa perde a propriedade sobre o dinheiro e transmite para mim aquela propriedade. Então, cria, extingue ou modifica direitos e obrigações recíprocos entre as partes. Tá? Essa é a grande ideia aí que nós temos sobre o negócio jurídico. Mas se você olhar lá para o artigo 104 do negócio jurídico, já começa lá no livro 3 dos fatos jurídicos a trabalhar o negócio jurídico, essa manifestação da vontade visando aí a criação, modificação ou extinção de direitos e obrigações entre as partes. A gente já olha no artigo 104 que o código já começa trabalhando sobre um aspecto da validade do negócio jurídico. Então a gente precisa, para conseguir analisar e identificar esse artigo 104, a gente precisa entender o que é validade de negócio jurídico. Mas antes disso, a gente precisa dar um passo atrás e entender o que é, ou o que são os elementos estruturantes ou os elementos estruturais aí desse negócio jurídico. Quais são esses requisitos aí que estruturam o negócio jurídico? Então, para a gente começar, a gente sempre tem que lembrar, para começar o nosso estudo aí a respeito do negócio jurídico, a verificar os chamados aí, ou os planos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico, que são efetivamente esses elementos estruturantes aí do negócio jurídico. Tá? Então a gente tem existência, validade e eficácia. Lembrando que o código já começa a trabalhar contigo aí, se você olhar no 104, a validade. Então, se você olhar para o artigo 104, nós temos já aí a existência, a validade do negócio jurídico requer. Então, nós temos aí artigo 104, já trabalhando a validade do negócio jurídico. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Mas vejam, já começa lá no plano da validade. Tá? Só que antes de a gente entrar na validade, a gente precisa entender que nós temos um plano anterior, que é o chamado plano da existência. O negócio jurídico ele já não é válido de cara. Ele precisa ter aí alguns elementos que estruturam a sua própria existência. E para isso a gente trabalha com os elementos mínimos de um negócio jurídico. Pega o artigo 104, olha para ele e tira a qualificação dos substantivos. Ou seja, pega os substantivos do artigo, dos incisos, guarda para você e tira a qualificação. Então, se eu tenho, por exemplo, agente capaz, capaz está qualificando o substantivo aí, o agente. Tira todos os adjetivos ou as qualificações, nós temos o plano da existência. Então, se um negócio jurídico, para ser válido, precisa de agente capaz, para ele existir, eu preciso de... Deixa eu colocar aqui. Eu preciso de agente. Eu preciso de agentes. Então, se para eu ter um negócio jurídico, deixa eu colocar aqui, para eu ter um negócio jurídico existente, eu preciso ter aí, no mínimo, um agente, tá? Ou agentes. Isso é o que preciso ter, tá? Agentes. Ah, professora, eu qualifico os agentes agora? Não.
Você vai segurar aí essa etapa, você vai segurar aí o agente, porque nós estamos trabalhando numa etapa anterior à sua própria validade. Tá? E aí você olha e fala, poxa, mas eu preciso também de objeto, diz o artigo 104. Sim. Então, se para ser válido, o objeto tem que ser lícito, possível, determinável ou determinado, para existir eu preciso só de objeto. E a forma? Prescrita ou não defesa em lei, que eu preciso lá no artigo 104, para existir eu preciso só de forma. É para isso que eu preciso nesse plano da existência. Então, se eu tenho agentes, objeto e forma, o negócio jurídico existe. Eu não tenho aqui nenhum vício no plano da existência. Tá? Então, cai lá na questãozinha, no enunciado da peça, que duas pessoas negociaram a respeito da compra de determinado objeto, tá? De um carro. Eu não vou olhar para o objeto, eu não vou olhar para as partes. Simplesmente eu vou analisar se tem agentes, duas pessoas ou mais, se tem um objeto, não quero saber qual, e se ali tem uma forma. Também não quero saber que forma foi, se foi verbal, se foi escrita, se foi expresso, se foi tácito, enfim. O que eu quero é saber se tem agente, objeto e forma. Tem, tem. Então não tem nenhum vício aqui de inexistência do negócio jurídico. O negócio jurídico existe se tiver esses três elementos mínimos, esses três requisitos mínimos aí, para a sua constituição. Tá? E aí eu vou para a segunda etapa, aí que o artigo 104 importa para mim. É aí que eu vou olhar para o artigo 104 e saber, lá no segundo plano, no segundo degrau da nossa escadinha, quais são os requisitos aqui de validade do negócio jurídico. E aí eu qualifico esses elementos anteriores. Tá? Então, se eu preciso lá, para existir, se eu preciso de agentes, para ser válido, esses agentes têm que ser capazes. Ou o agente capaz. Eu preciso aí da capacidade do agente para que aí o negócio jurídico possa ser plenamente válido dentro desses planos estruturais. Tá? Então, eu tenho um agente capaz. Eu tenho lá no plano da existência o objeto. Para que esse negócio jurídico seja efetivamente válido, esse objeto tem que ser qualificado, lícito, possível, determinado ou determinável. Lícito, possível, determinado ou determinável. Aí, determinado ou determinável. Tá? É isso que eu preciso aí. Capacidade do agente, licitude, possibilidade, determinabilidade. Automática, imediata ou futura do objeto, por isso objeto determinado ou determinável, ou ele é imediatamente determinado, ou ele tem uma determinabilidade futura, tá? E aí a forma que eu tenho, ela tem que ser prescrita ou não defesa em lei. Prescrita ou não defesa em lei. E aí eu olho para o artigo 104 e eu tenho todos os requisitos aqui de validade do negócio jurídico. Tá? É isso que eu tenho lá no plano da validade, artigo 104 do Código Civil. E aí, olhando para o artigo 104, eu vejo que o primeiro artigo que trabalha o negócio jurídico já inicia seu estudo, já inicia a sua análise do negócio jurídico já lá no plano da validade. Pego esse artigo, tiro os elementos mínimos, eu tenho o plano da existência. Agentes, objeto e forma. Qualifico no plano da validade. Agente capaz, objeto
lícito, possível, determinável, determinado, tá? Forma prescrita ou não defesa em lei. Aí eu tenho o plano da validade do negócio jurídico, tá? Vamos pensar. Aí cai lá uma questãozinha falando de uma pessoa no auge lá dos seus 15 anos que vai numa concessionária e adquire um veículo. Tá? Um cara lá, um garotão com 15 anos, foi lá na concessionária e adquiriu um veículo. Beleza? Pagou à vista 100 mil reais e saiu dirigindo o carro sem identificar o vendedor, qual é a sua idade, nada. Foi lá, comprou o carro, pagou 100 mil, saiu com o veículo dirigindo. Qual o vício presente aqui no negócio jurídico? É um vício de inexistência ou é um vício de invalidade? É só a gente olhar. É só a gente olhar. Então o cara foi lá, 15 anos, adquiriu um veículo por 100 mil reais. O vício é de inexistência ou o vício é de invalidade? É só pensar aqui olhando para essa escada. Eu tenho aí, nesse nosso exemplo, agentes? Tenho. Eu tenho objeto? Tenho objeto. Não quero saber qual. Simplesmente se eu tenho objeto. Eu tenho uma forma? Sim. Então eu tenho um negócio jurídico. O negócio jurídico existe. Tá? Existe. Então não é aí um vício de inexistência. Onde que eu entro? Na validade. Eu tenho a capacidade plena de todos os agentes aqui? Não. Eu tenho um vício aí dentro da capacidade, no plano da validade, conforme artigo 104 do Código Civil. Então eu tenho aí uma incapacidade do agente. E aí eu olho, aquele objeto é lícito? Sim, compra e venda de um veículo. É possível? Sim, é possível comprar um veículo. É determinado? Sim, o veículo já foi pré-estabelecido pelas partes, então não é determinável, não tem uma determinabilidade futura, porque a determinabilidade do objeto é imediata. E aquela forma foi prescrita ou não defesa em lei? Ou seja, foi aquela prevista pela lei ou por ela não proibida? Sim, então eu tenho aí todos os requisitos quanto a objeto e forma, mas eu tenho um vício lá de incapacidade do agente. Plano da validade, negócio jurídico existe. O problema dele é que ele é inválido por incapacidade do agente. Olhou toda a qualificação desses requisitos mínimos, eu trabalho aí sempre no plano da validade. Artigo 104 do Código Civil. E aí eu olho lá para o artigo... aliás, eu olho para a nossa escala e eu vejo, falta um plano, certo? Eu tenho existência, eu tenho validade, e aí eu olho para o último plano, que é chamado plano da eficácia. Falou em eficácia, guarde, falou em eficácia, eu falo em efeitos do negócio jurídico. Falou em eficácia, eu trabalho na etapa da produção dos efeitos daquele negócio jurídico. Então, se o negócio jurídico existe e é válido, ele está apto para produzir efeitos. Aí eu tenho naturalmente a sua própria extinção pela produção dos seus efeitos. Então, nesse plano da eficácia, eu trabalho unicamente com produção de efeito e tudo aquilo que decorre do próprio negócio jurídico. Tá? Então, eu tenho cumprimento da obrigação, descumprimento de obrigação, incidência de encargos lá moratórios ou encargos pelo inadimplemento da obrigação. Então eu tenho juros, eu tenho correção monetária, eu tenho honorários de advogado, eu tenho eventualmente perdas e danos, tudo isso no plano da eficácia, no caso de inadimplemento de uma obrigação ou a sua própria extinção no caso de cumprimento natural da obrigação. Comprei o carro, paguei o dinheiro, recebi o veículo, extingui a obrigação, tá tudo perfeito, tá tudo lindo aqui, extinguiu o negócio jurídico. Tá? Então, esse negócio jurídico, ele nasce, plano da existência, sendo válido, ele está apto para produzir regularmente os seus efeitos. O negócio é, dentro desse plano da eficácia,
Nós trabalhamos com aqueles chamados elementos acidentais. Não se preocupe agora que a gente vai trabalhar isso daqui a pouquinho, de uma maneira um pouco mais aprofundada. Mas a gente trabalha aí dentro desse plano dos elementos, do plano de eficácia, com os elementos acidentais. Que são, o nome diz, não podem estar presentes para que o negócio jurídico possa irregularmente produzir os seus efeitos. São elementos acidentais. Acidentalmente, eles evitam, eles impedem aí que o negócio jurídico produza regularmente os seus efeitos. Que são os elementos acidentais, aqueles chamados de condição, termo e o encargo. Condição, termo e encargo. E aí veja, se eu tenho algo que impeça o negócio jurídico de produzir os seus efeitos, eu tenho um chamado elemento acidental, que podem ser aí de três naturezas, que podem ser de três aí modalidades. A condição, o termo e o encargo. Sempre que eu tiver diante de um desses elementos, eu vou impedir que o negócio jurídico produza efeito, ou, se estiver produzindo efeito, que cessem as suas produções, ou que cesse a sua produção. Tá? E aí eu tenho um elemento acidental colocado aí no negócio jurídico, então eu tenho que ter aí essa condição dentro do negócio jurídico, para que ele possa aí produzir o efeito. Por exemplo, para ter uma condição, que é aquele elemento, eu vou ter no negócio jurídico, para que ele possa produzir efeito, a subordinação desses efeitos a um evento futuro e incerto. Isso é uma condição. A subordinação dos efeitos do negócio jurídico a um evento futuro e incerto. Para ser um termo, eu vou ter a subordinação dos efeitos desse negócio jurídico a um evento futuro e certo. O que vai diferenciar uma condição de um termo é a certeza ou incerteza da ocorrência daquele evento. Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. O pai, lá muito feliz com o casamento do seu filho, muito feliz que seu filho vai casar, ele pega e doa para o filhão um apartamento. Ele pega e fala, filho, o negócio é o seguinte, olha, vou te doar um apartamento porque em razão do seu casamento. O menino fala, mas pai, eu nem tenho namorada. O pai fala, mas eu confio em você, meu filho. Você vai casar. O moleque fala, pai, eu tenho 18 anos, não tenho nem namorada. Ele fala, mas eu estou te doando esse apartamento para quando você casar, você ter onde morar com a sua esposa e sua família. Ele fala, pô, maravilha. Maravilha. O moleque lá, 18 anos, fala, beleza, aceito, tá, bonitinho, tranquilo. O pai vai lá, faz uma escritura pública daquela doação, vai lá registradinho, bonitinho no cartório e coloca lá que aquela doação está sendo feita em razão de casamento futuro. Tá? Então eu tenho aqui um negócio jurídico que existe. Eu tenho um negócio jurídico que existe? Tenho, porque eu tenho agentes, eu tenho objeto e tenho forma. Eu tenho duas pessoas, eu tenho um objeto lá e eu tenho uma forma exteriorizada. Então, esse negócio jurídico existe. Esse negócio jurídico é válido. Então, veja, eu tenho o pai e o filho lá de 18 anos. Esses agentes são capazes? Sim, são capazes. O objeto, o apartamento, é lícito? É possível? É determinado? Sim. Então, eu tenho um objeto aqui plenamente válido nesse plano. E a forma? Foi a prescrita pela lei? Sim, a doação foi feita lá por escritura pública. Então, foi aquela prevista, prescrita pela lei. Tudo certinho, então. E aí eu tenho, dentro do plano da validade, tudo perfeito, tudo válido aí dentro do negócio jurídico. Aí eu vou para a produção dos seus efeitos. Aquele negócio jurídico está apto a produzir efeitos, aí é só pensar.
O pai doou para o filho, solteiro, lá 18 anos, um apartamento, falando, filho, esse apartamento ou essa doação é para contemplar um casamento futuro seu. O moleque lá pode, com 18 anos, exigir que o pai entregue o apartamento? Com 20? Com 25? Com 30? Pode exigir o cumprimento dessa obrigação? O que você acha? O moleque pode? Enquanto ele não casar, ele não pode exigir. Por quê? Porque o pai colocou ali um elemento acidental. Não pode produzir efeito enquanto ele não casar. Então, veja, eu tenho essa cláusulazinha nesse contrato, nessa doação, impedindo a produção dos efeitos. Tá? Então, lá nesse último plano, vinculado à produção dos efeitos, eu vou olhar. Está apto para produzir efeitos? Não. Então, o que eu falo ali? Eu preciso esperar a produção daquele evento, ou, na verdade, a implementação daquela condição imposta pelo pai. Qual? O casamento. Tá? Então está subordinado os efeitos a esse evento futuro e incerto. O moleque tem 18, pode casar com 19, com 20, com 25, com 30, com 40, com 50, com 60, ou pode nunca casar. Mas quando ele casar, implementou aquela condição. Pronto, está apto a produzir todos os seus efeitos aí de maneira regular. Então eu tenho a condição, eu tenho o termo, eu tenho o encargo, todos aí vinculados a esse plano da eficácia da produção dos efeitos do negócio jurídico. Tá? Então, para a gente finalizar, recapitulando, eu tenho lá no artigo 104, o primeiro artigo que trabalha aí o negócio jurídico, a exigência de que o negócio jurídico, para ser válido, requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. É isso que eu olho lá para o artigo 104 e eu já estruturo, já analiso como que eu vou aqui verificar a produção dos efeitos posteriormente. Por quê? Porque eu tenho aí essa análise dos elementos mínimos no plano da existência, agentes, objeto e forma. Aí eu vou para o plano da validade, qualificando esses requisitos mínimos, qualificando esses substantivos. Então, agente que necessita para existir, para ser válido, tem que ser capaz. O objeto, lícito, possível, determinado ou determinável. E a forma, prescrito ou não defesa em lei. Tendo isso, existe, é válido, eu estou pronto para olhar para o plano da produção dos efeitos desse negócio jurídico. Então, para olhar para esse plano da eficácia, eu olho aí a produção dos efeitos. Então, ele não pode ter os chamados elementos acidentais, que produzem efeitos a partir da sua implementação ou, se implementar, cessam os efeitos do negócio jurídico. Condição, termo e encargo. Não tem, está apto a produzir efeitos. E tudo que vier em decorrência disso, cumprimento ou descumprimento, adimplemento ou inadimplemento da obrigação, eu trabalho no plano da eficácia. Juros, atualização monetária, honorários de advogado, perdas e danos, tudo isso vem justamente no plano da eficácia da produção dos efeitos do negócio jurídico. Beleza? Então finalizamos essa nossa parte introdutória e inicial dos negócios jurídicos e vamos voltar aí para dar continuidade ao nosso estudo. Até já!